Nossa mensagem inicial de hoje, aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, do nosso Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem é de número 160. Reconheçamos, porém, é o título que Emmanuel dá para a mensagem. E ele nos destaca palavras de Paulo escrevendo aos romanos, não aos romanos quaisquer romanos, não é? A igreja de Roma, porque sim, Paulo fundou uma igreja em Roma, como fundou em vários locais. E ele, então, se correspondia por cartas com essas igrejas. E aqui ele se corresponde com os amigos que ficaram à frente dos trabalhos da igreja em Roma. Daí os romanos. E escrevendo aos romanos, no capítulo 8, no versículo 9, nos diz Paulo: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito do Cristo, este tal não é dele, ou seja, não é do Cristo. E não é do Cristo porque, se não tem o Cristo em si, vai seguir o Cristo? Não, não vai, certo? Só vai seguir quem o traz como não só importante, necessário, mas prioritário para a vida. Seja em qual momento do dia for. Jesus, e aí falamos Jesus, porque ele é praticamente a personificação da sua mensagem. E a sua mensagem não é dele, a sua mensagem é do Pai. Não é? O Evangelho é a palavra de Deus, é a revelação, a segunda revelação divina que chega até nós. A primeira foram os 10 mandamentos. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, que vamos repetir. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Emmanuel comenta: todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca do Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, sim, porque o cristianismo ele está abraçado por algumas religiões cristãs, não é? Mas nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Então, não raro, acabamos abraçando as manifestações superficiais, mas seriam essas a serem abraçadas? Não é? Abraçado deve ser o quê? A fé que trazemos em nós, e não essas manifestações que muitas vezes é para o olhar do outro, e não algo realmente autêntico, não é? E verdadeiro, ou manifestações verdadeiras da nossa fé. Aqui ele coloca como essas manifestações daqui para fora, como manifestações superficiais. E ele continua dizendo: partilhamos assembleias seletas, ou seja, o que são assembleias seletas? São os grupos que participamos na divulgação do Evangelho, ok? Este aqui é um, por exemplo. Partilhamos, assembleias seletas ou humildes nos templos materiais ou virtuais, como o nosso, não é? Ele não botou, mas eu estou acrescentando, porque a essa época não havia isto. O que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso, ou seja, estarmos aqui reunidos, estudando, refletindo, tudo isto é muito nobre e importante. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas para demonstrar
a validade de nossas opiniões, o que na essência nos revela o fervor. Então, muitas vezes podemos, não é, estar ali defendendo as nossas ideias, o que ele vai dizer que vai evidenciar o nosso fervor. Ele está escrevendo isso numa época onde se discutia mais, os religiosos se encontravam para discutir as suas ideias de fé. Hoje, sequer isso é bem visto, não é? Cada um pensa o que quer e tudo bem. Eu não tenho que entender a sua fé, você não tem que entender a minha, mas aceitar é fundamental, não é? Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que, no fundo, nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Existem muitos irmãos nossos que praticam o jejum físico, não é? Não aquele jejum espiritual, mas o jejum físico, e daí, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Em muitas circunstâncias, isso algumas das coisas, aqui eu simplesmente exemplifiquei uma, ok? Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamo-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro desses círculos. Daí já precisamos ter o quê? Uma certa atenção, não é? Ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Vamos imaginar que isso também não é errado, né? Cruzes, dísticos, pode ser tanto no cristianismo como emblemas que representem outras religiões, não é mesmo? Que nos especificam a confissão, ou seja, a nossa linha de fé, vamos dizer assim. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Aí vem. Porém, reconheçamos que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, não é se alguém tem a manifestação social ou que se espera nessa expressão da fé. Acima da expressão da fé deve vir a fé em si mesma. E a fé em si mesma só será real se as escolhas, atitudes do que se diz ter esta fé for condizente com toda a filosofia cristã, todo o corpo doutrinário que Jesus nos trouxe, não é? E é isto. Reconheçamos, porém, e apenas cada um de nós tem condições de se autoavaliar, não é? Fora nós, Deus, os nossos mentores, nosso anjo guardião.